Pedreiro com as roupas sujas e rasgadas entra em hotel de luxo e todos zombam dele, mas não imaginavam quem ele era. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Em uma tarde agitada na central de empregos, cheia de gente buscando uma chance no mercado. Entre tantos rostos ansiosos, havia Pedro, um garoto de apenas 19 anos, com uma necessidade maior que a de todos ali. A razão? Sua mãe, Dona Luísa, estava gravemente doente. Ela lutava contra um câncer em estágio terminal e, sinceramente, só Deus sabia quanto tempo ainda lhe restava. Pedro queria desesperadamente garantir o mínimo de conforto para ela nos últimos dias, mas sabia que não seria nada fácil. Com apenas o ensino fundamental e uma experiência limitada como pedreiro, Pedro se via em uma situação complicada. No passado, ele até conseguia alguns bicos, mas a má sorte parecia ter batido à sua porta nos últimos meses. As oportunidades simplesmente desapareceram. Naquele dia, ele foi atendido por uma mulher que, sem rodeios, disse: "Infelizmente, não temos nenhuma vaga disponível para você hoje. E olha, tá cada vez mais difícil encontrar emprego até para quem tem o ensino médio. Com o fundamental, então, a situação complica. Mas, se aparecer algo, a gente te liga." Essas palavras caíram como um balde de água fria. Pedro já estava desanimado, e aquilo só piorou as coisas. Mas ele sabia que não podia desistir. Por sua mãe, ele precisava continuar. Ele voltou para casa de coração pesado, desejando profundamente ter uma boa notícia para dar a Dona Luísa. Mas, infelizmente, aquele não era o dia. Dona Luísa, mesmo fraca, estava na cozinha preparando um bolo para Pedro. Quando ele finalmente chegou, ela olhou para ele com carinho e disse: "Meu amor, você demorou. Eu não tinha dinheiro para o almoço, mas consegui os ingredientes com o vizinho e fiz esse bolo para você." Era o jeito dela de tentar aliviar um pouco o peso do dia dele. Pedro sentou e, sem conseguir esconder a frustração, contou como tinha sido na central de empregos. Dona Luísa, tentando manter o tom otimista, respondeu com um sorriso gentil: "Não se preocupe, meu filho. Ainda temos a minha aposentadoria. Não é muito, mas dá pra gente se virar por enquanto." Mesmo sentindo dores fortes pelo corpo, ela fazia o possível para que Pedro não percebesse seu sofrimento. Queria que ele tivesse um pouco de paz, por mais que fosse difícil. Mas Pedro não era bobo. Ele sabia que ela estava escondendo o quanto realmente estava sofrendo. Isso só aumentava o peso que ele sentia nas costas. Ele queria ser o suporte da casa, o provedor, especialmente agora que sua mãe precisava tanto. Não queria depender dela, ainda mais naquela situação complicada. Vendo o filho triste, com os olhos vermelhos, lutando para segurar as lágrimas, Dona Luísa, com a voz cheia de culpa e amor, disse: "Sinto muito, meu querido. Você deveria ter uma vida de rei, mas eu tirei isso de você. Espero que um dia possa me perdoar. Eu queria ter sido uma mãe melhor, te dado tudo o que você merece, mas não consegui." Aquelas palavras mexeram com Pedro. Ele sabia que, apesar de tudo, o que importava era o amor e o esforço que ela sempre teve por ele, mesmo nas dificuldades. Imagina a cena: Pedro, com o coração apertado, olha para sua mãe e tenta consolá-la. "Mãe, o maior presente que eu poderia ter recebido é ser seu filho. A senhora é incrível, não se culpe por nada, eu sou o filho mais feliz do mundo." Dona Luísa, mesmo já fragilizada, responde com aquela voz suave que só uma mãe tem: "De onde eu estiver, vou cuidar de você, meu filho." Pedro sabia que sua busca por emprego não seria fácil, e realmente não foi. Os dias passavam e o desemprego continuava a atormentá-lo. 2 meses depois dessa conversa, a pior notícia veio: Dona Luísa faleceu. Pedro, que já não tinha pai nem outra família, teve que lidar sozinho com toda a burocracia do enterro. Dona Luísa foi sepultada em um cemitério público, onde finalmente pôde descansar em paz. E a vida de Pedro? Bem, ela continuou, mas ficou ainda mais difícil. Sem a aposentadoria de sua mãe para ajudar nas contas, ele estava desesperado. O aluguel já estava atrasado e o dono da casa foi bem direto: Pedro tinha 2 semanas para arranjar o dinheiro ou seria despejado. Desesperado, Pedro conseguiu um bico como pedreiro, mas era só para o final de semana, e o dinheiro que ele ia ganhar não cobriria o aluguel. O medo de morar na rua começou a tomar conta da cabeça dele. Cada dia era uma luta, e Pedro sentia o peso de cada decisão que tinha que tomar para sobreviver. Pedro estava naquela fase difícil em que já tinha enviado seu currículo para praticamente todas as empresas da cidade, mas nenhum retorno, nenhuma ligação. O tempo estava correndo contra ele.
O dia da obra finalmente chegou, e ele, com as roupas velhas e rasgadas que tinha, saiu sem ter vergonha, era o que ele tinha para usar, então, paciência. Enquanto caminhava para o local da reforma, não conseguia parar de pensar em como pagaria o aluguel. Faltavam só 4 dias até o despejo, e ele ainda não tinha o suficiente. O trabalho do dia era reformar o muro de uma casa. Não estava sozinho no serviço, então sabia que seria rápido, coisa de um dia. Na hora do intervalo para o almoço, Pedro se sentou no chão, mas não comeu nada. Ele estava economizando cada centavo que havia ganhado até ali. Então, do nada, o celular tocou. Boa tarde, estamos entrando em contato porque recebemos seu currículo e gostaríamos de agendar uma entrevista, disse uma mulher do outro lado da linha. Pedro quase saltou de alegria. Só que tinha um detalhe, ela pediu para ele comparecer em, no máximo, 2 horas. Sem pensar muito, Pedro aceitou, qualquer oportunidade era melhor que nada. Ele ficou tão empolgado que nem perguntou o nome da empresa. Conversou com os colegas que estavam reformando o muro e, com a ajuda deles, conseguiu sair mais cedo para a entrevista. E, como sorte pouca é bobagem, o local da entrevista ficava perto de onde ele estava trabalhando. Pedro caminhava até o local da entrevista sem nem perceber o estado de suas roupas. Ele estava com as mesmas que usou para reformar o muro, sujas e desgastadas. Quando finalmente se deu conta disso, foi como se um balde de água fria tivesse caído sobre ele, mas não havia o que fazer. Desse jeito mesmo, ele seguiria adiante. Chegando ao destino, Pedro ficou de boca aberta. Era um hotel de luxo, à beira-mar, um dos mais sofisticados do país. Ele já tinha passado em frente a esse lugar algumas vezes, mas nunca pensou que um dia estaria lá. O hotel recebia celebridades, jogadores de futebol, gente de outro nível. Eu nunca enviei currículo para cá. Como eles me encontraram, pensou, e logo se lembrou da central de empregos. Talvez tivessem enviado seu contato. Mas o que um jovem com tão pouca experiência e estudo poderia fazer em um lugar como aquele? Na entrada do hotel, Pedro sentia o nervosismo crescer, principalmente por causa de suas roupas, mas não tinha como voltar atrás. Respirou fundo e entrou. O cenário parecia saído de um filme de Hollywood, lustres enormes, um chão de cerâmica que brilhava tanto que refletia seu rosto, homens de terno impecável e mulheres em vestidos deslumbrantes. Ele se dirigiu à recepção, mas antes de chegar, sentiu uma mão pesada em seu ombro. Acho que você entrou no lugar errado, amigo, disse um segurança, que parecia ter o dobro do tamanho de Pedro. Timidamente, Pedro respondeu, eu tenho uma entrevista de emprego aqui. O segurança deu um sorriso torto e repetiu, ainda acho que você está no lugar errado. A gente não costuma contratar pessoas como você por aqui. Pedro ficou sem reação, olhando ao redor em busca de apoio, mas só encontrou olhares de julgamento. As pessoas na recepção, que era enorme, o encaravam com desdém. Ele podia ouvir os cochichos sobre sua aparência desleixada, o cheiro que diziam sentir, e o incômodo que sua presença causava. A vergonha tomou conta, e por um segundo ele desejou desaparecer dali. Sem muita cerimônia, o segurança segurou seu braço, dizendo que iria levá-lo para fora, para não atrapalhar os outros clientes. Enquanto ele era guiado em direção à saída, uma mulher extremamente elegante se colocou à frente deles, impedindo que continuassem. Eu vi o que aconteceu, ela disse com firmeza. Você nem sequer verificou se ele tem algo a tratar na recepção antes de tirar suas conclusões. O segurança tentou se justificar, mas, senhora. Só que logo percebeu seu erro. Desculpe, vou verificar isso agora mesmo. Com isso, ele se afastou, deixando Pedro e a mulher sozinhos. Olá, meu nome é Juliana, disse ela com um sorriso acolhedor. Juliana era uma jovem empresária que morava em outra cidade, mas sempre que voltava à sua cidade natal, se hospedava no hotel. Pedro, ainda meio atordoado com o que tinha acontecido, explicou sua situação para ela, contando sobre a entrevista e todos os problemas que estava enfrentando. A história emocionou Juliana. Você é mais forte do que pensa, ela disse, tocada por tudo que Pedro tinha passado. Pedro estava prestes a falar, com os olhos cheios de lágrimas, quando o segurança retornou, mas dessa vez ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher elegante se aproximou com um sorriso tranquilo. Vejo que já conheceu Juliana, uma de nossas melhores hóspedes. Eu sou Larissa, fui quem te chamou para a entrevista. Me desculpe pela grosseria do segurança, ele será divertido por isso. O segurança ficou pálido e nervoso, enquanto Juliana se despedia de Pedro, desejando boa sorte. Larissa o acompanhou até o elevador, e os olhares ao redor não passavam despercebidos.
Ela, com suas roupas formais, andando ao lado de Pedro, maltrapilho e sujo, chamava a atenção de todos. Pedro, no entanto, não sabia que Larissa era muito mais do que uma funcionária qualquer. Ela era a mão direita do dono do hotel, além de ser sua sócia. A presença dela ao seu lado fez Pedro sentir-se um pouco mais confiante, apesar dos risos abafados e olhares de julgamento que recebia ao passar pelos longos corredores luxuosos. Chegaram à sala de Larissa, e ela rapidamente iniciou a entrevista. Ela fez perguntas sobre a vida de Pedro, sua formação e experiências profissionais. Pedro respondeu tudo com sinceridade, mas com cada resposta, ele sentia suas esperanças se esvaindo. Como alguém como ele, com pouca experiência e sem estudos, poderia ser contratado em um lugar tão requintado? Mas, para sua surpresa, Larissa finalizou com um sorriso. Muito bem, você está contratado. Pode começar agora mesmo? Pedro ficou sem acreditar no que ouviu. Desculpe, acho que não entendi direito, ele disse, confuso. Larissa repetiu, sorrindo, você está contratado. Quando pode começar? Ainda sem acreditar, Pedro respondeu de imediato, posso começar agora. Larissa sorriu ao ver a animação de Pedro. Você está empolgado, hein? Vá para o vestiário, lá tem uma roupa adequada para você e pode tomar um banho. Pelo jeito, você já trabalhou hoje cedo, não é? Depois volte aqui, que eu te explico o que vai fazer. Pedro ainda estava em choque com tudo aquilo, mas foi. Tomou banho, vestiu a roupa nova e, ao se olhar no espelho, mal acreditava no que estava acontecendo. Quando voltou, Larissa lhe deu as instruções, você vai trocar a porta e as tomadas da sala do Sr. Rafael, o dono do hotel. Pode ir agora. Nervoso, Pedro seguiu para a sala. No começo, estava tranquilo, já que o poderoso empresário não estava lá. Mas essa calma não durou muito. De repente, uma voz atrás dele o fez gelar. Você é um novo contratado? Perguntou o Sr. Rafael, pegando Pedro de surpresa. Sim, senhor. Logo terminarei o serviço e poderá usar sua sala, respondeu Pedro, tentando manter a confiança. Posso ficar aqui na minha mesa, se não for incômodo? Perguntou Rafael. Claro, senhor, Pedro respondeu, já sentindo o peso dos olhares do chefe. Mesmo assim, focou no trabalho, fazendo tudo com capricho. Quando terminou, não só trocou a porta e as tomadas, mas também limpou toda a bagunça e poeira que o serviço gerou. Você parece ser um jovem trabalhador, observou Rafael. Pretende seguir carreira aqui no hotel? Pedro, sincero como sempre, resumiu sua vida, contando sobre as dificuldades que enfrentou, principalmente a falta de estudos, que ele achava que o impediria de crescer na vida. Bem, disse Rafael, nós oferecemos parcerias com escolas, cursos profissionalizantes e faculdades para os nossos funcionários. Se quiser estudar, podemos reduzir sua carga de trabalho sem diminuir seu salário. Pedro ficou sem palavras. Essa era a oportunidade que ele nunca imaginou que teria. Pedro achou a proposta tão incrível que aceitou na hora, sem hesitar. Ele e o Sr. Rafael conversaram um pouco mais antes de se despedirem. Nos dias seguintes, Pedro voltou a estudar, empolgado com essa nova fase da vida. Ele também encontrava Juliana de vez em quando e contava sobre suas conquistas no hotel. Tudo parecia perfeito, até o dia do aluguel vencido. Apesar de todo o esforço, Pedro ainda não havia recebido seu primeiro salário e, por mais que implorasse ao dono da casa, foi despejado. Faltavam ainda 2 semanas para o pagamento, e ele não tinha ninguém e nem amigos, nem parentes, para recorrer. Na rua, ele começou a sentir o peso do medo. Mesmo que fosse por pouco tempo, não sabia onde iria dormir. Depois de terminar o expediente, sem ter para onde ir, uma ideia surgiu em sua cabeça. O hotel funcionava 24 horas e o vestiário sempre ficava aberto. Talvez eu possa dormir lá por uns dias, ninguém vai notar, afinal, o lugar não é muito movimentado à noite, pensou. E assim fez. Por 3 dias, Pedro dormiu escondido no vestiário, sem que ninguém percebesse. Mas, na 4ª noite, ele acordou com uma mão em seu ombro. Boa noite, desculpe interromper seu sono, mas esse lugar parece um pouco desconfortável, não? Disse uma voz conhecida. Era Larissa. Pedro despertou assustado, o coração disparando, já imaginando que seria demitido. Alguns funcionários perceberam que você estava dormindo aqui nos últimos dias e me informaram, ela explicou calmamente. Pedro ficou pálido, achando que havia passado despercebido. Vou ter que reportar isso ao Sr. Rafael. Não é comum um funcionário dormir nos vestiários, continuou Larissa. Pedro se sentiu encurralado, sem saber o que dizer, certo de que sua sorte havia acabado.
Por favor, eu não posso perder esse emprego, implorou Pedro, com o coração na mão. Larissa, no entanto, manteve a postura firme. Poucos minutos depois, Pedro foi chamado à sala de Rafael. Era quase meia-noite, e ele achou estranho o dono de um hotel tão luxuoso ainda estar por lá, trabalhando. Quando entrou na sala, Rafael o encarou e foi direto ao ponto. Me disseram que você estava dormindo no hotel. Aqui é um lugar de trabalho, Pedro, não um dormitório. Pedro, quase às lágrimas, contou toda a sua história, explicando o que o levou àquela situação. Rafael ouviu atentamente, sem interromper, e quando Pedro terminou, ele respirou fundo. Entendo, disse Rafael. Vou ligar para minha secretária e pedir que adiante o seu salário. E também, pegue essas chaves. Pedro olhou para as chaves com surpresa, sem entender o que elas significavam. É de um dos melhores quartos do hotel. Você pode ficar lá esta noite. Vou pedir aos funcionários que o tratem como um hóspede. Mas lembre-se, amanhã, quando voltar ao trabalho, você é um funcionário como qualquer outro. Pedro mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Senhor Rafael, eu nem sei como agradecer. Não precisa me agradecer, interrompeu Rafael. Larissa falou muito bem de você. Ela disse que você tem se esforçado, estudando, chegando cedo e saindo tarde. Isso aqui não é um presente, é resultado do seu esforço. A partir daquela noite, Pedro passou a dormir no hotel. Mesmo depois de receber seu salário e encontrar um lugar para morar, Rafael insistiu que ele ficasse hospedado por mais algum tempo, como uma forma de recompensá-lo pelo empenho. Tudo parecia finalmente dar certo para Pedro, mas, como na vida nada é tão simples, ele logo encontrou um novo desafio: Danilo, o filho de Rafael. Danilo estava aproveitando a vida ao máximo, usufruindo do luxo que o dinheiro do pai lhe proporcionava. Ele frequentemente levava mulheres para o hotel, mesmo com a proibição de Rafael. Ninguém tinha coragem de denunciar o comportamento do filho do dono, temendo represálias. Um dia, Danilo, furioso, confrontou o pai. Pai, você deu uma das suítes presidenciais para um funcionário. O senhor está ficando louco. Rafael, furioso, lançou um olhar de desaprovação para Danilo, que imediatamente se desculpou. Apesar disso, os dois discutiram sobre Pedro, o funcionário que estava sendo beneficiado. Pedro é um jovem dedicado, e Larissa fala muito bem dele, defendeu Rafael. Danilo ficou em silêncio, frustrado. O quarto luxuoso que Pedro ocupava anteriormente era usado frequentemente por Danilo, e agora ele teve que se contentar com um quarto normal do hotel. Danilo estava ressentido não apenas com a perda do quarto, mas também com o fato de que o pai estava elogiando um simples funcionário, enquanto ele, que se aproveitava do dinheiro do pai, não recebia reconhecimento. Determinado a complicar a vida de Pedro, Danilo começou a sobrecarregá-lo com tarefas extras, que não eram parte de seu trabalho. Pedro, com sua ética de trabalho impecável, não se queixava. Ele limpava banheiros, servia café e até cortava grama, sempre com a mesma dedicação. Danilo, um dia, mandou Pedro carregar todos os mantimentos para a cozinha. Pedro aceitou com um sorriso e fez o trabalho sem reclamar. Danilo, observando o empenho do rapaz, murmurou para si mesmo: agora entendo por que meu pai o admira tanto. Queria eu poder ser mais como você. 2 anos se passaram, e Pedro não morava mais no hotel. Ele agradeceu a Rafael pela ajuda, mas não queria abusar da generosidade do empresário. Agora, com um cargo na administração do hotel e cursando a faculdade, Pedro estava vivendo uma nova fase da sua vida. Ele encontrava frequentemente Juliana pelos corredores e uma amizade floresceu, transformando-se em um relacionamento amoroso. Surpreendentemente, Danilo, que sempre detestou Pedro, virou seu amigo. Essa nova amizade fez com que Danilo mudasse seu comportamento, passando a trabalhar mais ativamente no hotel e ajudando com tarefas, algo que seu pai, Rafael, achou incomum. Rafael ficou surpreso ao ver Danilo carregando as malas de um hóspede quando um funcionário estava doente. Pedro estava vivendo a melhor fase de sua vida e mal conseguia acreditar em sua jornada. Sentia falta de sua mãe e desejava que ela estivesse ali para ver sua transformação. Desde o enterro dela em um cemitério público, Pedro queria conseguir transferir o túmulo de sua mãe para um local mais bonito e digno, mas ainda não havia conseguido. Pedro estava finalmente pronto para transferir o descanso de sua mãe para um local mais digno. Depois de 2 anos, ele voltou ao cemitério, mas para sua surpresa, o túmulo dela não estava mais lá. Desesperado, Pedro perguntou à recepcionista, que lhe informou um novo local. Ele estava incrédulo. Quem teria feito isso? Ao chegar ao novo cemitério, Pedro encontrou o túmulo de sua mãe decorado com uma abundância de flores e uma foto dela que ele nunca tinha visto antes.
A visão o emocionou profundamente, e ele chorou ao relembrar sua mãe. Mas, a curiosidade o levou à administração do cemitério para descobrir quem havia feito a transferência. Uma hora depois, Pedro estava no hotel, procurando uma explicação. Por que você fez isso com a minha mãe? Ele perguntou diretamente a Rafael. Por favor, sente-se, Rafael pediu com um tom suave. Desculpe-me por me envolver na sua vida, mas isso era algo que eu precisava fazer. Rafael continuou, antes de você nascer, eu conheci sua mãe. Fomos apaixonados e ela era o grande amor da minha vida. Mas, de repente, ela conheceu outro homem e me deixou do dia para a noite. Eu tentei de tudo para ficar com ela, criei um império, mas nada funcionou. Eu a amava muito, e mesmo após tudo, ela nunca voltou para mim. Um dia, eu decidi fazer uma visita surpresa à sua mãe, mas ela não ficou nada feliz com isso. Ela queria que eu fosse embora imediatamente, e o barulho que ela fez chamou sua atenção. Eu me lembro de ter visto você com apenas 2 ou 3 anos. Naquele momento, fiquei encantado. Sempre quis ser pai, e você parecia ter a idade certa para ser meu filho, o que me fez questionar se você poderia ser meu. Só sua mãe saberia a verdade, então, eu continuei a observá-los de longe, acompanhando cada passo que vocês davam. O homem por quem sua mãe me deixou acabou os abandonando, deixando vocês em uma situação difícil. Eu me ofereci para assumir você como meu filho e pedi que ela se casasse comigo. Mas, ela ainda estava apaixonada por ele. O amor é complicado e às vezes não faz sentido. Agora, entendo porque sua mãe sempre se sentia culpada por não ter dado uma vida melhor para você. Quando descobri que ela estava doente, entrei em contato e ofereci o melhor tratamento possível. Foi a única vez que ela aceitou algo de mim, e mesmo assim, fez questão de deixar claro que só o fez porque queria que você realizasse todos os seus sonhos. Infelizmente, sua mãe faleceu, e eu só soube da notícia 4 dias depois do enterro. No entanto, tive uma surpresa. No meio de toda a correspondência acumulada no hotel, encontrei uma carta dela para mim. Na carta, ela pedia que eu ajudasse você, se fosse necessário. Ela estava tranquila, sabendo que você era capaz de se virar no mundo, mas achava que uma ajuda seria sempre bem-vinda. Eu sempre amei sua mãe e sempre vou amar, disse Rafael com sinceridade. Foi por isso que fiz tudo por ela e por você. Pedro ficou pensando e finalmente perguntou, você é meu pai? Rafael sorriu tristemente e respondeu, não, eu não sou seu pai. Sou estéril. Danilo é meu filho, mas adotado. Sempre quis ter um filho e, por não conseguir, acabei me envolvendo profundamente com ele. Eu queria ter te contado tudo isso antes, mas tinha medo. Eu dei o melhor para Danilo, mas ele foi um homem difícil e insuportável por anos. Eu não queria cometer o mesmo erro com você. Queria que você conquistasse tudo com seu próprio esforço e trabalho duro, e você não me decepcionou. Mesmo não sendo meu filho biológico, sinto como se fosse. Pedro, emocionado, levantou-se e abraçou Rafael. Obrigado por tudo e por sempre tentar nos ajudar, ele disse. Rafael chorou ao ouvir essas palavras. Apesar de saber que agora tinha mais privilégios no hotel, Pedro decidiu continuar trabalhando como qualquer outro funcionário. Minha mãe me criou para ser assim, ele pensou, não quero tirar proveito de ninguém. Pedro estava feliz e em paz, sabendo que sua mãe, mesmo não estando perto, estaria orgulhosa dele. Espero que tenha gostado dessa história. Se curtiu, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.